Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos. A gente não sabe em que momento, né, vocês estão assistindo, entrando em contato com mais essa conversa, né, que a Companhia na Educação realiza sobre um tema absolutamente pertinente e de interesse de muitos estudantes e educadores, a diversidade nas leituras obrigatórias dos vestibulares. Agradeço, antes de mais nada, né, vocês que nos escutam ou nos assistem, porque essas programações só acontecem e existem porque vocês acompanham elas conosco, né? Esperamos que elas sejam bastante úteis, produtivas, informativas para vocês e para os seus estudantes. Vou começar aqui apresentando as nossas debatedoras, palestrantes, né, dessa mesa de hoje. Começar com a Vanessa Neri, que é formada em História pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ela fez mestrado em Letras, também pela Unifesp, e agora está fazendo graduação em Pedagogia na USP. Vanessa gosta muito de estudar, pelo que vemos por este currículo, né? Além disso, ela trabalha como professora na escola pública e é educadora popular no cursinho popular Angela Davis. Muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada por ter topado estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Tudo bem, Rafa? Boa tarde, boa noite, né? Um bom dia para quem estiver ouvindo aí. Eu que agradeço o convite, a honra de estar na presença aqui, e da Fernanda, principalmente, que é essa referência. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Vamos lá para o debate, para essa conversa. Bora lá. Antes vou apresentar aqui a Fernanda, que a Vanessa já deu a deixa, que é a nossa próxima convidada. Fernanda Souza é doutora em Letras pela USP, tem graduação em Letras, né, bacharelado e licenciatura pela mesma instituição. Ela fez um doutorado direto, né, no programa de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP, com bolsa da FAPESP, e foi vencedora do concurso de ensaísmo da revista Serrote em 2023, com o texto Dos Pés Escuros que São Amados, né? Ela atua como professora, tradutora, crítica literária e, mais recentemente, para nossa honra e alegria, como editora dos livros do Silo Zahar, aqui na Companhia das Letras. Ou seja, Fernanda é colega agora. Que alegria te receber aqui mais uma vez, Fernanda, para uma programação da Companhia na Educação. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, dialogar sobre a diversidade na leitura dos vestibulares. Um prazer estar com a Vanessa e um prazer estar com você, Rafa. Vai ser bem legal essa conversa. Ai, tenho certeza. Vou começar já com uma pergunta para vocês duas começarem a explanação de vocês, né? Como é que vocês veem esse fenômeno recente, né, de diversificação das leituras obrigatórias dos vestibulares? Eu estava dando uma olhada nos dados, fazendo umas pesquisas aqui antes da gente começar essa conversa, e o fenômeno, me parece, né, se inicia em 2015 com a Unicamp, né, que faz a primeira indicação, né, diversa de gêneros textuais, e trazendo a indicação do álbum, né, dos Racionais MCs, O Sobrevivendo no Inferno. Mas quero saber, faço essa pergunta já em tom mais amplo para vocês, como vocês enxergam isso. Pode começar, Vanessa. Começar da largada? Eu, refletindo um pouco, né, sobre esse tema importante, eu fiquei pensando mais mesmo nessa democratização da leitura e da literatura, né? Eu acho que isso é um movimento importante para isso, essa diversificação da literatura, ela vai passar por isso. Eu, nesse espaço da educação, né, acho que eu enxergo dessa maneira, porque quando a gente vai pensar no acesso à leitura, a gente tem já uma primeira barreira, né? Você está falando hoje do vestibular, ainda como uma barreira de acesso para diversos estudantes. A leitura também está dentro desse processo. Pensando também nesse meu lugar de fala, que também é a história, né? A leitura ela vai ser
sempre também um viés de recorte, quando a gente vai pensar que ela, por muito tempo, né, por séculos, ela foi destinada a um pequeno grupo, né, de pessoas. Então, esse acesso à leitura e também, depois, esse acesso à literatura, à produção literária e ao livro, né, esse objeto material. Então, por isso que eu considero que perpassa por essa discussão também dessa democratização da leitura e da literatura. Então, se a gente fala dessa literatura como formação de uma identidade, né, como pregou Antônio Cândido, dessa compreensão de mundo, né, dessa sociedade, das relações humanas, é pensar, então, que sujeito que nós queremos agora, né, que formação de sujeito nós queremos agora, que compreensões de mundo que nós queremos agora também. Muitas dessas relações e dessas compreensões foram ditadas justamente também por esses grupos que por muito tempo dominaram a leitura, a escrita, né, a produção literária. Então, essas vozes da literatura que depois a gente vai comentar dessa questão de se tornar os cânones literários, né, são justamente dessa elite intelectual, dessa elite social, né, branca, burguesa. Então, são essas pessoas que dominavam esse campo, né, de formação da literatura, e era esse público que era formado, né, para tomar conta também desses lugares. Então, a literatura, como forma de modificar o meio, não existia, estava ali concentrada nesse pequeno nicho. E aí, a gente caminhando para essas propostas, né, a gente começa a enxergar, então, uma abertura mesmo de público, de compreensão, de visões, né, de mundo, de vozes que essa literatura vai tendo, né, vai sendo expressa. Então, pensar que essa diversificação vai abrindo portas, né, e facilitando também essa entrada da literatura em outros lugares, principalmente na escola, que ainda, ao meu ver, né, dentro desse campo, ainda carece um pouco, existe esse afastamento ainda da literatura, desses cânones, né. Eu acho que a escola ainda não, por muito tempo, se enxergou afastada, né? Ela só vai ter contato com esses cânones quando ela se depara justamente com essa leitura obrigatória, né? E é justamente obrigatória porque é o que se considera fundamental para a formação desse indivíduo, para entrar nesses muros da universidade, para essa formação superior. Então, repensar isso também, diversificar essa leitura obrigatória, também é repensar em quem que a gente quer colocar para dentro desses muros, né? E, como você tinha comentado também, Rafa, essa lista, ela vai se modificar agora, né, com esse plano da FUVEST de 2026 a 2028, né, pensando numa lista que vai compreender só mulheres, e existe também um debate sobre isso, e é pensar que por que se incomodam tanto, né? Justamente porque esse nicho de produção literária também está nesse masculino, nesse branco, né? Então, repensar esses lugares de fala também é importante. E por que incomoda, sendo que também esse público que está na escola é maioria feminina, esse público que está na universidade também é maioria feminina, né? Então, a gente está também ampliando esse acesso. Então, acho que a USP lançou um estudo recente, né, no começo desse ano, mostrando que a maior parte dos alunos que entraram também na universidade são alunos da escola pública. A gente teve um aumento de estudantes negros também dentro dos portões da universidade. Então, isso tudo é um movimento que também mostra que tende para essa modificação, né? A própria noção de cânone vai ser alterada, então por que a gente não pensar nesse movimento a partir de agora, né? Quem são essas novas leituras que a gente pode propor e se tornar esse cânone? E falando também dessas outras vozes, elas têm capacidade, então, de trazer visões sociais, questões sociais, né, problemas, outros aspectos da linguagem também, né, de suportes dentro dessa compreensão de literatura também. Então, eu acho que isso é importante para pensar nessa diversificação e promover, principalmente, então, voltando a essa questão da democratização da leitura, essa aproximação com jovens com a literatura, né? Então, acredito que essa
esse novo modelo de lidar com essas leituras, né, ditas canônicas, que já estão aí há um bom tempo, seja também introduzir outras formas de leitura, outros suportes, né? Isso vai aproximando o jovem cada vez mais da leitura e desmistificando até, né, esses autores, fazendo comparações, promovendo críticas, né? Então, até propor para esses jovens pensarem hoje, o que são esses cânones, por que eles eram tão lidos por muito tempo, porque em sua maioria são homens, então tudo isso suscita a crítica, né? E esse aqui é o interessante, esse que é o legal, quando a gente propõe essa diversificação da literatura e principalmente essa modificação nas listas obrigatórias, né? Nas leituras no campo universitário. Então é um pouco disso, eu penso que toda essa máquina que está envolto aí dessa democratização da leitura e da literatura, promovendo também essa diversificação dentro dos espaços, nas bibliotecas, promovendo a saída aos jovens das bibliotecas, né, aos centros culturais, enfim. Então, tudo isso faz parte desse mecanismo de promover essa leitura, incentivar esses jovens também à leitura, à escrita e à literatura, né, e democratizar esse acesso que ainda precisamos caminhar muito aqui no Brasil, nesse sentido, né? Perfeito, Vanessa. Acho que você trouxe vários ganchos que a gente vai procurar aprofundar a partir dos próximos blocos. Fernanda, contigo. A minha fala vai muito na direção também do que a Vanessa trouxe, né? Uma das coisas que eu fico pensando quando a gente olha para aquilo que a gente chama de um fenômeno recente de diversificação das leituras, dos vestibulares, é que, na verdade, a gente também pode chamar isso de uma adequação tardia ao que está estabelecido na lei, né, ao que está estabelecido legalmente desde 2003, né? Então, perfeito. Na verdade, é com muito atraso, né? Com muito atraso do ponto de vista legal, mas um atraso imensurável do ponto de vista histórico, né, e político, que as listas de vestibulares têm procurado refletir, ainda de maneira tímida, eu acredito, a diversidade étnico-racial, de gênero do nosso país, né? Então, eu acredito que esse é um ponto que aparece muito pouco, né? Eu acho que vem dentro de um discurso do combate às opressões, da promoção da diversidade, né? Que se aprofundou após George Floyd, né? Após o assassinato daquele homem negro que foi televisionado, enfim, viralizou, mas que existe uma luta, né? Existe uma luta muito anterior, né? Que se concretiza do ponto de vista legal com a Lei 10.639, mas é anterior à própria lei, né? De movimentos negros, né? Procurarem desde sempre trazer referenciais negros para a escola, né? E para espaços de educação não formal. Então, eu acho que não se pode perder de vista que as universidades estão cumprindo tardiamente a obrigação delas, né? Agora elas estão se enquadrando dentro da lei, porque até então estavam todas fora da lei nesse sentido, né? E aí entraria num outro debate que é pensar como muitos espaços ainda estão fora da lei, né? Então, mas não é esse o foco aqui, mas eu gosto muito de pensar nisso, né? E sendo um atraso do ponto de vista legal, e sobretudo um atraso do ponto de vista histórico, eu acredito que nenhuma lista estará à altura de tudo que já foi perdido, né? De todas as referências, autores que muitos estudantes não leram ao longo de sua formação. Fico pensando para tantas meninas negras que talvez interromperam os estudos ou terminaram os estudos no ensino médio e foram para a labuta, que diferença teria feito para elas se elas tivessem lido Carolina Maria de Jesus? Né? Será que elas teriam acreditado mais em si mesmas e não vou fazer esse tal de vestibular? Né? O quanto a ausência desses autores, né, nas ementas das disciplinas das universidades, na lista de vestibular, o quanto ela também essas ausências deixaram muita gente de fora também das universidades, né? Então, acho que a gente precisa sempre pensar também no impacto político, né, dessas ausências, mas também subjetivo, né, quando a gente pensa a leitura enquanto um espaço não só de reconhecimento, mas também de reflexão sobre a vida, né, de entendimento do mundo, o quanto estudantes brancos e negros
sobretudo aqui fazendo um recorte, estudantes negros, ao não terem contato com referências literárias negras, o quanto várias possibilidades de futuro também foram limadas, né? Então, a gente está discutindo também a construção de imaginário por meio dessas listas. Aí, um outro ponto que eu fico pensando, né, é como a universidade forma e desinforma, mesmo antes do ingresso dos estudantes nela, né? Então, quando você tem uma lista obrigatória, que na minha época era uma maioria masculina, branca e tal, só de homens brancos, ou de uma maioria de homens brancos, né? O que essa lista passa é a visão de que a literatura é um lugar só para esses homens brancos, né? É um lugar, sobretudo, para homens brancos da classe média, né? Então, os alunos são forjados dentro de uma concepção de literatura e de autoria que não comporta um espectro mais amplo de pessoas, né? No meu ensino médio, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, nenhuma dessas mulheres existia no meu horizonte, né? Então, o meu autor preferido era Jorge Amado, né? Lima Barreto, eu só fui ler mesmo, efetivamente, na graduação, né? E não porque eu vim em alguma disciplina, mas porque eu acabei tendo contato fora da sala de aula com a obra dele. Então, as universidades, elas já formam e desinformam antes mesmo do ingresso, com essas listas, né? E por muito tempo, elas cumpriram o papel de desinformar, né? De desinformação, né? Ao trazer essas listas, ao impor essas listas sem considerar esse espectro mais amplo de autoria, de possibilidades e tal. Então, acho que esse é um outro ponto a se pensar, né? E a outra coisa que me chama atenção nesse debate é que, no caso da FUVEST, né? Quando anunciaram uma lista só de mulheres, mas as pessoas não vão ler mais Machado, não vão ler Graciliano, né? A questão é que esses autores, justamente por serem canônicos, eles serão lidos ou conhecidos em algum momento da vida desses alunos, né, ao longo de sua trajetória. Dificilmente, por mais que a pessoa possa não ler, mas dificilmente a pessoa passará incólume ao nome Machado de Assis, ou ao nome Graciliano Ramos, ou ao nome Clarice Lispector. Mas é possível que ele passe a vida inteira sem saber quem foi Carolina Maria de Jesus, Alta de Souza, Maria Firmina dos Reis, né? Então, quando a gente pensa no impacto de uma lista majoritariamente feminina ou de uma lista majoritariamente negra, enfim, que seja, a gente está pensando também na possibilidade de talvez criar uma oportunidade quase única desses alunos terem contato com essas obras. Do contrário, eles não teriam, né? E a gente que pesquisa essas literaturas, essas produções, muitas vezes a gente também cai na armadilha da bolha, né? De você pensar assim, todo mundo agora conhece Carolina está sendo muito mais lida. Sim, mas onde Carolina? Por quem Carolina está sendo mais lida, né? Eu lembro que uma vez fui fazer uma fala na EJA, faz alguns anos, talvez se eu fosse hoje na EJA a resposta seria diferente, um pouco diferente, mas eu lembro de perguntar, alguém já ouviu falar de Carolina Maria de Jesus? Um silêncio retumbante na sala de aula. E acho que se fizer essa pergunta hoje, em muitas turmas de ensino médio, sobretudo das escolas públicas, a resposta vai ser a mesma, silêncio. Como assim? Quem é Carolina? Né? Então, a lista de vestibular projeta outras possibilidades, assim, e oferece talvez uma oportunidade única para a gente ler esses autores, né? Então, acho que isso é um outro ponto positivo que a gente pode discorrer mais ao longo da nossa conversa é a inclusão de textos de não ficção, né, de produções de não ficção. Então, você já teve Ailton Krenak, se eu não me engano, né, na lista da Unicamp, e é um autor de não ficção. Você tem agora a Nízia Floresta, né, com o Opúsculo Humanitário na lista, e acho que isso abre portas também para pensar a lista como um espaço de formação, né, política desses alunos, né, deles poderem também ler trabalhos de não ficção que estão ali elaborando, refletindo questões que aparecem nas obras literárias, mas que eles talvez tenham dificuldade de aprender e tal. Então, eu acho muito positivo que a não ficção também esteja sendo incorporada, assim como a variedade de suportes. Você pensar um álbum, pensar filme, especialmente num contexto cada vez mais digital, né? Dessas narrativas, dessa linguagem audiovisual. Então,
eu acho muito válido e importante que o vestibular também se atualize nesse sentido de contemplar outras linguagens, outros modos de produzir sentido, de criar narrativa, o que também vai estar se alinhando à BNCC, né, de pensar nessas linguagens multimídia. Então, acho que esse é um outro ponto a se destacar, assim, né, de ampliar esses espaços. No caso da Unicamp, a Unicamp sempre esteve, digamos, muito à frente da USP, né? E acho que a USP depois começa, não, vamos se mexer, porque a Unicamp, né? Acho que a Unicamp fica até um pouco ofuscada nesse papel de começar a fazer alguma coisa diferente. Nessa adequação tardia, a Unicamp é uma das que toma a frente nesse processo, né? E eu lembro que quando eu prestei o vestibular da Unicamp, eu tive que escrever um verbete, um manifesto e uma redação, tal redação. Mas havia outros 2 gêneros ali contemplados, né? Enquanto a USP continua presa à famigerada redação apenas, né? Então, enfim, daria para discutir também o próprio formato da prova, como ela também ainda não se atualiza. Mas acho que nesse fenômeno de diversidade que eu teria para dizer nesse momento é isso. Você também já trouxe vários pontos aqui, e queria começar aqui a escarafunchar um pouco os pontos que vocês trouxeram. Eu queria que a gente discutisse um pouco esse cânone, né? Como se forma o cânone, né? E como ele se transfigura, né? nessa indicação, né? Das leituras majoritárias, seja no tempo histórico, seja quantitativo, né? Das universidades, que faz com que, mesmo quando a gente tenha um ou outro autor negro indicado, que ele seja tido, lido, estudado, né? E as questões exigidas, né? Seja de literatura, seja de compreensão textual, quase como um autor branco, né? E hoje em dia também, como a gente percebe, né, a Vanessa trouxe muito a questão da democratização e do acesso da leitura, e que faz a gente pensar também um processo de apagamento, né? Porque se a gente for considerar, né, a Maria Firmina, aqui a gente está falando quase do surgimento do romance feito por uma autoria de uma mulher e de uma mulher negra, né? E do quanto esses processos, né, são apagados, né? E a gente não tem acesso a eles, e do pioneirismo deles, né? Então, como isso se dá? Porque isso tem muito a ver, imagino eu, com a própria universidade, né? Que é uma fábrica de cânones. Quer que eu comece, Vanessa? Você quer ir? Eu acho que essa discussão do cânone, ela é fundamental, sobretudo porque parece que sempre se instaura uma espécie de pânico quando você mexe uma peça do tabuleiro, mesmo sabendo que a estrutura se mantém a mesma, né? Então, não é como se a lista da FUVEST fosse limar todos os homens brancos que estão nas emendas na maioria das disciplinas dos cursos de letras, ou que continuam firmes e fortes no catálogo de várias editoras, inclusive na própria Companhia das Letras, né? Então, eu acho que se instaura um pânico que se radicaliza dentro desse contexto em que a gente vive, que tudo vira uma espécie, né? É o cancelamento, né? O cancelamento é o tal do identitarismo, né? Então, você tem um esvaziamento, né, da discussão logo de início, quando esses termos são acionados, assim, né? O cancelamento, o identitarismo, né? Então, quando a gente vai discutir a questão do cânone, a gente precisa considerar que a gente está discutindo relações de poder ao longo da história, né? De pensar quem pode ou não se constituir como autor canônico e quantos processos históricos foram fundamentais para esse processo de consolidação de determinadas obras como canônicas e outras não, né? E se a gente vai pensar dentro desse vocabulário que a gente tem hoje, super empobrecido, do cancelamento, autores negros nasceram cancelados, né? Porque se você vai pensar dentro da perspectiva do iluminismo, a escrita como signo da razão, que se contrapunha
a uma construção do negro como inferior, então você tem a escrita como signo da razão, e aqueles que não dominavam, supostamente não dominavam a escrita, eram inferiores, você tem aí uma construção de humano que se baseava na dimensão da escrita, e se era de interesse daqueles que detinham o poder, em especial os escravizadores, que a população negra, a população escravizada se mantivesse no mesmo lugar de subalternização, a escrita, o direito a ler e escrever, não era algo que estava no horizonte, né? Não à toa, nos Estados Unidos, era até uma proibição, em muitos locais, o ensino de leitura e escrita para pessoas escravizadas, né? Livres, libertos. Então, quando esses sujeitos se apropriam de uma maneira subversiva da leitura e da escrita e publicam as suas obras, o cancelamento deles já está posto. Tipo, como assim eles estão escrevendo? Quem eles pensam que são, né? Então a gente tem na verdade, um outro lado dessa história, cancelado, censurado, porque suas experiências, do ponto de vista de trazer para o centro a violência racial, isso não era algo que se queria ouvir, que se queria ler. Quando a gente olha para as narrativas de escravizados, que ganharam bastante adesão, que foram muito lidas nos Estados Unidos, no século XVIII, XIX, sempre tinha que ter a mediação de um autor branco, né, apresentando essas obras e validando, olha, foi ele mesmo que escreveu, né, do autor quase pedindo desculpa por estar escrevendo aquilo, né, como se ele tivesse que se autorizar aquele gesto da escrita. E aí eu digo isso para a gente, então, entender que pensar a formação do cânone é considerar quem, ao longo desse processo histórico, foi escanteado e quem entrou. E como a entrada de uns se deu às custas dos outros, não é uma coisa separada, né? Então, é você pensar que não tem a escravização acontece e ferra com a população africana, né, e seus descendentes, mas ela ferra com o benefício de alguém, né? Então, a construção de humano, de paradigma do humano se dá num contexto de violência. Então, não dá para a gente desentranhar o cânone de uma história de violência, né? Então, assim, quem é que permitia que esses autores tivessem tempo para se dedicar à escrita? Da onde vinham os recursos? O que sustentava as sociedades em que eles estavam? Né? Era o trabalho escravo. Né? Por mais que o cara não tinha um escravizado, mas é pensar que a escravidão é constitutivo do que a gente vai chamar de modernidade, de tudo, né? Da sociedade ocidental. Então, acho que esse é um ponto assim, para se discutir, né? Que esse cânone ele precisa ser repensado, né? E, na verdade, talvez até implodido mesmo, e tipo assim, não se trata de formar um novo cânone, porque essa ideia de cânone se baseia numa ideia de hierarquia, de superioridade, essa obra é melhor do que a outra, que me parece pouco coerente e condizente com as próprias culturas negras, por exemplo, né? Como que a noção não é linear, de algo progressivo, de uma superioridade, mas de pensar as coisas em roda, né? Eu fico pensando, eu não quero um outro cânone, quero pensar as obras numa roda, né? A roda que não tem início, meio e fim, né? A roda é o início, meio e fim, é uma coisa circular, dinâmica. Como que a gente pode pensar as obras em roda? E tentando não procurar formar um novo cânone, né? Ou coisa do tipo. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, quando eu falo, mas os clássicos, obras que atravessam os tempos e perduram, certamente. Mas quais são outros processos históricos que atravessaram o tempo? A escravidão, né? A escravidão acabou, mas suas sequelas, suas consequências perduram, né? Então, não dá para a gente desvaziar os clássicos e retirá-los de uma história violenta, né? E aí não vamos ler mais esses autores, mas é de que maneira nós leremos esses autores, né? Quais são outras formas de ler essas obras? Quando é que a gente vai mobilizar a branquitude para pensar essas obras? Né? Branquitude para pensar Clarice Lispector. E aí não é reduzir o autor branco à sua identidade branca, mas é pensar o quanto ter ignorado esse elemento que está ali visível, mas é ignorado, também corroborou
a sua consolidação, sua constituição no cânone. Então, acho que esse é um bom ponto. E em relação aos autores negros, o desafio é essa questão do embranquecimento, né? No caso do Machado, isso foi por muito tempo um problema. Eu acho que hoje o Machado, enquanto um autor negro, é algo que já está mais estabelecido, mas o movimento negro sempre procurou marcar que o Machado de Assis era negro, né? Então, assim, aí agora todo mundo está entrando no consenso de que ele era negro, que não dá, né, para trazê-lo numa chave embranquecida. Mas acho que esse é um ponto, né? Mas para além do embranquecimento dos autores, eu acho que esse é o menor problema, que eu acho que é uma coisa talvez, entre aspas, já superada. Eu acho que o problema maior, o desafio maior é como esses autores são trabalhados, como suas obras são trabalhadas em sala de aula, nos vestibulares, né? Não dá para usar Carolina Maria de Jesus para corrigir ortografia, entendeu? Não dá para apresentar o Lima Barreto como um autor que era alcoólatra, enquanto o Oswald de Andrade era apresentado como boêmio, né? Então, assim, que imagens que a gente está construindo desses autores, né? Então, assim, eu acho que o desafio é também pensar como que a gente apresenta esses autores, sem também criar disputas. Então, tem aquela coisa, Lima Barreto era mais consciente que o Machado, agora a gente vai ter um termômetro de consciência racial, é pensar cada autor em seu tempo e as estratégias que cada um utilizou para se haver com as questões do seu tempo, né? E se Machado não se posicionou de maneira tão veemente, né, supostamente contra a escravidão e outras questões, muitos autores brancos também não se posicionaram, né? Mas cabe ao Machado, né, filho de lavadeira, ser a voz mais ativa abolicionista do século XIX. Enfim, acho que são muitas armadilhas que a gente tem nesse debate. Eu acho que é isso. Falou muito, acho que eu queria reiterar mesmo essa questão desse processo histórico, né? De novo, essa questão da leitura, ela vai estar concentrada nesse grupo, né, intelectual que vem desde da antiguidade. Então existiam certas pessoas que eram formadas para a intelectualidade e outras que eram para o trabalho. Então está explícito isso, né? Isso veio perdurando ao longo do tempo e a gente só vai começar a pensar em, né, discutir isso entre aspas, né, no século XIX, no século XX, que a gente começa aí realmente tratar desses temas, mas ainda de forma tardia, como você bem colocou, né? Então isso ainda está sendo debatido de forma muito atrasada. Então esses grupos que vão estabelecer o que é cânone são esses homens brancos, esse viés europeu, né, francês, principalmente, que a gente tem até na Constituição da própria universidade, né, desses intelectuais. Então, é isso tudo que vai determinar. Então, são essas pessoas que estão falando o que é o cânone, né? Também que é um conceito grego, enfim, tudo trazendo, remontando ao que eles consideram de clássico, né? E o que tem que ser servido como inspiração e parâmetro para qualquer outra coisa. Ignorando também, por exemplo, o epistemicídio de várias filosofias, formas de conhecimento que já existiam em África muito antes desses gregos, enfim, percorrerem a nossa forma de pensar, a intelectualidade, enfim. Então, eu acho que é isso, né? E aí, esses grupos vão estabelecendo o que é cânone e hoje não soltam, né, dessa referência e não querem pensar outros tipos de forma de conhecimento, de apropriação desse espaço, da literatura, dos suportes, né? Como você bem colocou também. E aí a gente fica nessa questão da pauta de ser identitário, né? Como se também esses homens também não tivessem criado essa identidade, né? O que seria esse cânone a partir do que eles reconhecem, né? Então, dessa estética também da literatura. Então, era uma coisa que até me incomodava muito no curso de letras partindo da história, dessa estética, né? E se você falasse da questão do contexto, se você falasse desses autores, né? Até essa referência de que vira um campo biográfico, né? Se interessa muito mais a história do autor do que ele escreveu. Não, a gente está falando disso. A gente está falando também de que a gente quer Conceição Evaristo, a gente quer Carolina, mas existe também uma preocupação estética, né? A Carolina também estava preocupada com isso, embora a gente falar dessa questão, né? A gente vai ler, corrigir a Carolina, não dá, mas é isso, como ela traz toda essa sua realidade de forma brilhante, a Conceição também dando vozes a essas outras pessoas. Então, é isso.
pensar nesse lugar de destruir essa, né, de repensar essa questão do cânone mesmo, até como você falou mesmo, retirar essa noção para que a gente trabalhe mesmo com o que é a literatura e repensar também, então, né, esses espaços de mudar essa historiografia, de mudar essa crítica literária, né, de trazer essa história das mulheres, né, aí pensando nessas mulheres negras também que já escreviam, como vocês bem colocaram, da Maria Firmina dos Reis. Então, tudo isso foi apagado, limado, né, os grandes manuais, né, que a gente segue até hoje, os grandes críticos literários têm poucas linhas sobre essas escritoras, né, ainda mais no século XIX, e essa literatura que se tanto produziu, elas também foram as que mais consumiram nessa literatura, se a gente pensar nesse século XIX, nesses romances, elas liam e produziam, né, e foram silenciadas por muito tempo. Então, imagine essas mulheres negras escreverem, jamais, né, também a gente nunca vai pensar nisso e dar lugar para elas. E aí eu fiquei pensando no que você falou da Carolina, e é isso, né? Eu vim conhecer a Carolina, acho que você comentou em alguma entrevista, alguma fala sua, que foi só na universidade que você conheceu a Carolina, né? E eu fui fora, eu me formei em História, fiz parte da minha graduação em Letras e não conhecia. Eu conheci o Lima nesse processo, né? Mas a Carolina eu vim conhecer depois, que eu buscava num projeto na escola sobre essa representatividade negra, e existia uma coleçãozinha, né, de histórias de autores, de personalidades negras, que eram 2 minutos, 3 minutos de vídeo, e eu me deparei com a Carolina, interpretada pela Ruth de Souza, inclusive, colocando as frases dela. Eu falei, gente, mas quem é, né? Uma escritora, e aí eu coloco, eles enfatizam essa questão da favelada, enfim. E aí eu falei, gente, eu vou procurar, e acho que isso também foi uma porta para eu descobrir, né, formas de introduzir essa literatura para os meus estudantes, né, na escola, nos cursinhos, e aproximá-los dessa literatura, né? Então, acho que isso é um movimento importante, até de você depois ler esses cânones e problematizá-los, repensá-los. Então, a gente vai ter contato com eles, né? Até porque a gente não está alheio, vai existir diálogo, vai existir uma interseccionalidade ali, vai existir uma conversa com essas referências, mas, assim, a gente precisa ter contato com essas outras obras, essas outras leituras. Então, acho que isso é importante. Então, tá nessa discussão também de repensar como que a gente quer se aproximar desses ditos cânones, né, e do que tem vindo hoje, que também é de extrema importância para essa leitura, para esse processo de formação, né, desses leitores e desses jovens que estão entrando na universidade e que eles vão projetar no futuro também para essa concepção. Assim. Acho que é um pouco disso. Queria se aproximar um pouco dessa dimensão de vocês e da atuação de vocês enquanto educadoras, né, das experiências que vocês tiveram, né, no trabalho com literaturas de autoria negra e literatura de autorias de mulheres, nesse contexto de sala de aula, e o impacto, né, é diferente, tem ganhos, né, como se dá isso, que vocês trouxessem essa relação com os estudantes e com as leituras deles. Infelizmente, por mais que eu estude literatura há bastante tempo, não tive tantas oportunidades de dar aula de literatura, né? Ensino de literatura. Então, as minhas experiências são diferentes de alguém que atua na sala de aula cotidianamente, como a Vanessa e outros professores assim que estão, né, dando aula. Mas as experiências constantemente, mas as experiências que eu tive, por mais que tenham sido muitas vezes pontuais, me deixaram com um gostinho muito grande de quero mais, ao notar o impacto que o ensino dessas produções literárias negras tem em sala de aula, né? Então, eu resgataria uma que já faz até bastante tempo, de 2017, isso já, enfim, uns 8 anos atrás, quando no estágio da licenciatura, eu resolvi estagiar na EJA. E aí eu fui estagiar na EJA no período noturno, num CEL, que fica na Vila Curuçá, ali no Itaim Paulista, enfim, periferia de São Paulo. E tinha muitas pessoas mais... Era uma sala, eram 2 salas, né?
E o público da EJA, isso já é algo notado em pesquisa faz uns anos, tem cada vez mais sido um público jovem, né? Aquela visão da EJA como uma modalidade em que tem pessoas adultas e idosas, então mudou bastante, porque você tem uma grande evasão escolar, né, de jovens que não concluem a formação dentro do que chamam de idade certa, e aí voltam à escola depois. Então, tinha alunos de 15 e 16 anos, mas tinham pessoas mais velhas, aposentadas, e tinha pessoas adultas ainda trabalhando, né? E tinha até alguns alunos que os professores chamavam de LA, né? Liberdade assistida. E aí eu lembro que eu já estava naquele período estudando Carolina Maria de Jesus, e eu resolvi apresentar a Carolina Maria de Jesus para aquela turma, para aquelas turmas de EJA, e eles ficaram extremamente impactados quando eu apresentei Carolina e a história delas, porque ao apresentar Carolina, eles ficaram muito espantados com a coragem que ela teve de escrever, porque para eles a literatura não era um lugar possível, né? Como assim? Ela escreveu um diário, professor, assim, as suas histórias, tipo assim, nossas histórias só importam para nós mesmos, né? E para nós mesmos, assim, eu, indivíduo, Fernanda, escrevo um negocinho no meu diário, um papel de caderno, mas ninguém mais quer se interessar por isso, né? E aí, quando eu fui trazendo a Carolina, eles além de reconhecerem uma realidade muito próxima da deles, que ela estava ali, o DV4 de despejo, que ela estava ali contando, eles se sentiram muito impressionados, eles ficaram muito impressionados com o fato dela ter escrito as histórias dela, né? E essas histórias terem ganhado a repercussão que ganharam, né? Eu falei, pô, professora, se ela pode escrever a história dela, eu também posso, né, e tal. E aí, trazendo um pouco o espaço do diário, como um gênero que você pode ser vulnerável, orgulhoso, triste, alegre, né? Tem espaço para tudo. E aí, eu lembro que eu pedi que eles contassem, que eles também escrevessem o que seria o diário deles, né? Daria para ser um diário inteiro, porque não teria condições de ler aquilo, mas que eles fizessem algumas entradas do que seria o diário deles, né? Aí eu lembro que teve um aluno que escreveu Diário de um Sonhador, aí eles passaram a dar nome, né? Aí escreveu Diário de um Sonhador, e era quase um testemunho religioso, sabe? De dar o testemunho da conversão. Então aí ele fala como antes de se converter, a vida dele era isso e aquilo, aí depois da conversão ele se sentia um homem diferente, preparado para os desafios. Teve uma mãe, pelo que entendi, era uma mãe solo, que ela me entregou logo 3, 4 páginas, ela queria muito contar a história dela, ela contando e tal, tal, tal. Teve um aluno que era bem assim, mais na dele, fechadão, que ele escreveu 5 linhas, acho que 3 dias falando, hoje eu acordei, fui no mercado, vi meus parça, falei com a minha mãe e agora estou aqui na escola. E aí ele entregou 4 linhas que eu pensei, eu falei, pô, 4 linhas, não era isso que eu pedi. Mas, ao mesmo tempo, eram 4 linhas de um jovem negro que a qualquer momento pode ser assassinado e que estava ali contando uma coisa bastante ordinária, né? Do dia dele. Acordei, falei com fulano, falei com ciclano, mas que até isso é perdido, né? Em relação a esses jovens, né? Tudo assim entra uma coisa da lógica da sobrevivência, de trabalhar, e aí outras dimensões da vida se perdem. Então eu me vi diante de narrativas fantásticas assim. Aí tinha um menino, um rapaz, que era gay, que aí ele escreveu Diário de um Jovem Negro Gay, né? E aí ele trazendo a dificuldade dele poder ser quem ele é numa sociedade homofóbica e tal. Eu até hoje tenho esses textos guardados, né? Eu lembro que acho que eu tirei cópia deles, eu tenho uma pasta que eu tenho esses textos guardados, né? Então, eu acho que um dos efeitos possíveis quando a gente trabalha isso em sala de aula é também esses alunos se verem como autores, né? Se a gente olhar para o vestibular, né, quando a gente olha a redação, os critérios de avaliação de redação, tem um critério que se chama autoria, né? Quando a gente percebe que no texto, naquela redação, tem alguma coisa ali que revela uma certa originalidade, né? Um toque autoral, que ele não está simplesmente reproduzindo estratégias que ele viu no YouTube sobre como fazer uma boa redação, e você só muda as palavras, repete toda a estrutura. E eu acho que a gente precisa também transformar as aulas de literatura num espaço de promoção da autoria desses alunos. E não é para que eles sejam necessariamente escritores, mas que eles possam experimentar a palavra, né? Se degustar com a palavra e, inclusive, criar um espaço para própria experiência deles, né? Que eles possam falar
de si mesmo. Então, eu tenho muito esse trabalho de fazer com que os alunos, né, pedir que os alunos escrevam pequenas autobiografias, né, pequenas narrativas autobiográficas. E é muito recorrente eu receber uma reação do tipo: professora, ninguém nunca pediu para contar minha história, eu não achava que a minha história era relevante, que a minha história era importante. De aluna dizer: professora, a senhora cavou coisas dentro de mim que eu nem achava que eu era capaz de dizer, coisas que eu achei que não ia poder dizer nunca, né? E de falar do ódio. Muita gente diz que a gente tem uma motivação, uma vocação. Minha vocação, minha motivação é o ódio. Eu tenho ódio disso, disso, disso. Né? Então, acho que isso é fundamental dentro do processo de trabalhar com esses alunos. Assim. Então, eu vejo que o ensino de produção de literatura de autoria negra também é um espaço possível de promoção da autoria desses alunos. Né? E eu vi isso na minha experiência, assim, como professora, para além de que eles respondam, qual que é o enredo da obra? Isso é perguntas assim, muito que a gente pode fazer e é importante que eles saibam, mas que não dá para se encerrar nisso, né? É também ampliar as possibilidades desse aluno experimentar o mundo, experimentar a palavra. E garantir, né, direito à literatura, direito à educação, direito à expressividade, né, que o protagonismo e as culturas juvenis estejam dentro da escola, né, sejam reconhecidos enquanto seres, né, protagonistas de suas próprias vidas, que têm projetos de vida, né. Então, a escrita, a literatura e a educação tem que ser esse espaço, né. De novo, uma adequação tardia, algo que já está expresso na lei, né. Muito bacana. Agora vamos lá, Vanessa. Você que está lá, dia sim e dia também, pensando tanto literatura quanto história com seus estudantes. É engraçado porque eu tive uma experiência muito parecida com a da Fernanda, na perspectiva da história mesmo, né? Porque é isso, eu dou literatura para as turmas do cursinho, né? Popular. E aí é aquela coisa mais, né, de pensar isso, a gente tem contra o tempo, deles se adequarem a essa lista, né? A gente vai trazendo outras leituras para justamente suscitar reflexão sobre a obra literária, né? O que eles entenderam, que referência que eles trazem, né? Mas trabalhar mesmo essa coisa mais dura. Mas eles têm essa possibilidade de fazer isso às vezes na redação, que a gente mistura às vezes também redação e literatura. Mas na escola eu trouxe a Carolina também nessas aulas de história e foi nessa mesma experiência, né? Dela contando, então ela faz referências ao contexto de forma maravilhosa, né? Citar presidentes, não sei o quê, vai fazer uma crítica social. E ela vai falar também disso, ela vai falar do desejo de morte que ela tinha, sobre a fome, né? Sobre essa revolta também que ela tinha com a sociedade. Isso aproxima muito do discurso com os alunos, né? E aí eu também li o Quarto Despejo com eles e propus essa escrita também. E é o mesmo resultado, foram alunos mais novos, né? Foram do 9º ano, mas é muito parecido. Então, eles falando sobre essa questão da relação com os pais, né? Eles não começam, mas eu vou falar sobre mim, eu vou escrever um dia. Como? Daqui a pouco você vê 4, 5 páginas também deles escrevendo ali. E aí, não, porque o que fez o pai, os amores, né? Não correspondidos. E essa questão de se encontrar, a identidade, né? Deles não quererem estar em espaços, de quererem estar em outros. Enfim, então, isso foi uma experiência incrível. Inclusive, a gente participou com os alunos de uma festa literária que tem aqui na região da Penha, que é a Flipenha, e os alunos expuseram numa exposição esses textos, eles vieram visitar, junto com uma exposição que tinha também da Carolina de Jesus. Então, assim, foi uma experiência, eles não esquecem a hora jamais, né? Sempre eles lembram, eles falam, professora, a Carolina, enfim. Então, o quanto esse impacto a gente vê no dia a dia, o quanto faz diferença. E eu gosto também muito de trazer essa experiência hoje, que é um suporte também que acho que se luta para entrar, né, nesse do não cânone, que é importante, que é os espaços do slam, das batalhas de rima, que são também lugares de promoção dessa literatura, dessa consciência da escrita, de que eles podem escrever, de que eles podem se expressar. Então, eles se reconhecerem como poetas. Poxa,
receber esse título, né, de poeta, como isso é significativo para os homens negros, né, para esses meninos negros na periferia, de saber que eles podem brincar com essas palavras, né, que eles conseguem fazer construções, né, com essa palavra, imprimir ritmo, né, então, acho que também quando a gente vê álbuns, música dentro dessas listas, é também nesse sentido, né, então, como a Fernanda falou, a Unicamp, nesse sentido, foi pioneira, né, em trazer o Sobrevivendo no Inferno, então, isso é significativo para eles, né? Poxa, então isso também tá, esse espaço que a gente frequenta, esse diálogo que a gente estabelece com o rap, né? Também hoje com esse funk que também tenta promover um pouco mais de consciência, tá nesse lugar. Então eles também se reconhecem e se reconhecem como autores, produtores, e hoje muitos desses slammers, né, que a gente fala, eles estão produzindo, estão escrevendo, estão publicando, né, nesse espaço do livro, né, essa coisa mais material. Então eles também se veem nesse lugar, é importante, e eu vejo ao longo desse tempo trabalhando com esse espaço do slam, trabalhando na Carolina, eu vejo essa emancipação mesmo, né? Eu não gosto dessa palavra, mas dentro desse contexto é empoderamento mesmo, de se reafirmar dentro desse espaço, né? De autonomia também, que hoje é essencial para essa juventude, né? Essa formação do sujeito. Então, acho que esse espaço da literatura e da cultura são essenciais para esse processo, né? Ainda mais quando a gente fala dessa população negra, dessa população periférica, dessa juventude que está aí, eu vejo um espaço essencial, assim, e esses autores que ajudam eles a se reconhecerem também, e falar, eu também posso, né? Então, também posso estar na universidade, eu também posso produzir, e depois eu também posso produzir pesquisa, né? E, enfim, assim por diante. Me parece existir aqui, né, nessa diversificação das listas de vestibulares, uma diversificação de que tipo de estudante pode entrar dentro da universidade também, né? E no que ele precisa ser versado. Né? Então, a gente tem aí uma ampliação do conceito do que é a cultura brasileira, né? Que não é mais a cultura livresca do século XVIII e XIX, né? Então, com isso, a gente chega no cinema, a gente chega na música, né? E a gente chega em outras autorias, e no sentido de dizer que para estar dentro dessa universidade, né, você vai ter que ser letrado, né, naquilo que foi conhecido durante muito tempo como cânone, mas você também precisa ser letrado na contemporaneidade e no que é esse Brasil contemporâneo, né? E do quanto, ao fazer esse gesto, a universidade acena para um público que antes, né, não era visto, né, como estudantes em potencial, e, ao mesmo tempo, acena, né, para as elites e classe médias brancas, que sempre foram o público esperado para as universidades, de dizer, olha, vocês precisam ter uma consciência muito maior do que é o Brasil, né? Então, a gente tem ganhos muito grandes nessa diversificação também, né, em termos de cidadania, em termos de sociedade, para aquelas pessoas que não conheciam os Racionais MCs, que não conheciam e nunca tinham ouvido falar da Carolina Maria de Jesus, né, de entender que a bolha onde eles vivem não é o Brasil, né, e não os faz, né, habilitados a entrar numa universidade pública, né. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessa democratização do conceito do que é cultura brasileira e do impacto que ela pode ter também para as elites, né? E do quanto isso leva também a uma diversificação da própria universidade enquanto fábrica de cânones, né? Porque isso acaba gerando, né, uma outra demanda de bibliografia dentro da universidade, né? Uma outra demanda de perfil de professores dentro da universidade, enfim, e quanto uma diversificação da biblioteca, dos acervos dessa universidade, né? Enfim, já falei muito. Olha, acho que essa é uma pergunta que dá muito pano para manga, e eu, às vezes, tendo a ser pessimista, e em outros momentos, otimista. Quando eu falei no início, né? Falamos de mudar uma lista, aí instaura-se um pânico. Eu fico pensando que as classes médias, as elites, se uma pequena mudança
já criam um pânico, elas não estão nem um pouco preparadas para deixarem de ser o centro, né? E não é deixar de ser o centro para que outros sejam necessariamente o centro, porque na verdade é não ter esse centro, né? A gente, na verdade, o que está no horizonte seria uma democratização radical, né? Então, muitas vezes eu percebo que existe uma... Foi até uma amiga que falou recentemente nessa coisa do identitarismo, que se torna uma espécie de acusação, cancelamento, que é até a disputa do simbólico a gente não pode nem disputar, né? Porque, assim, materialmente, a gente não tem recursos para construir editoras, fazer isso, fazer aquilo, mas até a disputa do simbólico, muitas vezes, vira uma treta gigantesca, né? Então, quando eu vi nesse processo da lista da FUVEST, eu fui ler a reação de vários jornalistas, professores, falei, gente, é só uma lista, meu Deus, o mundo não está acabando, é só uma lista, né? Mas também tem a ver com o impacto que essa lista tem e com o fato de que a universidade mudou, né? Assim, a cara da universidade mudou bastante, com uma entrada maior de estudantes negros. Não quer dizer que quem comanda a universidade, que isso tenha havido mudanças em quem manda na universidade, né? Em quem são os diretores, reitores, quem são os professores, mas houve uma mudança significativa no corpo discente, que é, assim, inegável. Mas, então, acho que tem esse ponto, assim, para a gente pensar dessa mudança. E aí, quando eu vou pensar nessa coisa dessa mudança, a lista tem, de fato, um impacto ao criar rachaduras no imaginário que até então era muito fechado numa cara só, né? Então, você vai criando frestas e brechas para outras histórias, outras formas de ver e de pensar o mundo. Se a gente for olhar nos últimos anos, quais foram as obras de literatura que mais venderam, a gente tem, por exemplo, Torturado, que vendeu muito. A gente tem O Avesso da Pele, que vendeu e vende muito, né? E outras produções de autores negros que têm ganhado bastante evidência e notoriedade. Isso mostra, na verdade, o quanto essas leituras, esses autores têm apelo, e tem um apelo gigantesco, o quanto a produção literária negra vende. E vende porque também a gente tem uma grande massa de leitores negros também que estão lendo essas obras. E aí a sensação que se dá é que a gente precisa conter um pouco. Não, vamos com calma, né? Já foi muito. Olha o tanto que já publicamos, olha o tanto de coisas que já vamos com calma. Porque eu acho que, no fim das contas, tem um certo reacionarismo do tipo, tem um limite até onde podemos ir. Por mais que, retomando o que eu falei no início, o que aconteceu lá atrás, o que a gente perdeu, né? A gente está falando algo da ordem do irreparável, né? Então, eu acho que tem uma questão aí que é, de fato, tentar mexer um pouco nesse perfil do aluno desejado pela universidade, né? Que quando você quer um aluno que só leia os autores canônicos, você está fazendo já uma pré-seleção, né? A universidade já faz uma espécie de pré-seleção. E eu lembro que não faz muito tempo, né? Ano passado, cheguei a participar de um processo seletivo para dar aula num colégio particular. E aí eu tive que, nesse processo seletivo, tive que produzir ementas de ensino de literatura, né? Eu seria professora de literatura, especificamente. E aí eu produzi ementas cujas obras, a maioria delas eram de mulheres e pessoas negras, né? E também, além de ter autores LGBT. E aí teve um momento que, numa das entrevistas, o diretor questionou assim, mas você não pode esquecer que são alunos, que a escola tem alunos brancos de classe média alta que precisam se identificar com o que leem. E aí eu pensei assim, que legal, né? Na minha época não tinha, né? Graciliano, Jorge Amado, não tinha essa preocupação, né? Que eu preciso me identificar com o que eu leio. Mas, para além disso, acho que tem aí uma visão muito tacanha das possibilidades de identificação com a produção de autoria negra. As pessoas não podem se identificar com a Carolina no que diz respeito ao amor dela pela leitura, né? A maneira como ela gosta de dançar, de cantar, né? A maneira como ela cuida dos filhos. Parece que a única possibilidade de identificação é pela fator racial, né? Então, os alunos brancos não podem se identificar com a Carolina,
não pode se identificar com Lima Barreto? Eu acho que esse é o grande desafio também, quando a gente está falando do ensino dessas produções. Porque aí fica, mas porque eu sou branco, eu não posso falar. É porque a autora é... Não é isso, gente. Eu acho que a literatura justamente nos permite outras possibilidades de se relacionar com o outro. E com esse outro que muitas vezes nem habita o nosso cotidiano. Se a gente pensar nesses colégios particulares, que são ilhas de branquitude, assim, você tem um monte de aluno branco, um ou outro bolsista negro, você tem esse bolsista negro, e aí acontece o que aconteceu na escola do Bandeirantes, né? Do menino. Então, assim, eu acho que é um debate muito sério a se fazer em relação a como a gente está fazendo essa inclusão, promovendo essa diversidade, promovendo essa, entre aspas, diversidade. Porque a gente vê algumas notícias que mostram para a gente que, na verdade, o negócio ainda está muito difícil, né? Você pensar quem é que sofre as consequências negativas da violência, da não inclusão, né? Então, esse é o meu lado pessimista que eu queria... Não é pessimista, né? Mas que eu queria marcar um pouco, que a gente não pode perder isso de vista mesmo. Hoje na Folha, eu entrei no site da Folha, tinha notícia: alunos da rede privada entram 2 vezes mais na universidade no ano seguinte do que alunos da escola pública. Então, assim, entra o dobro de alunos egressos de escolas particulares nas universidades públicas, né? Então, eu acho que ainda tem muitas estatísticas que nos deixam alerta do trabalho que ainda precisa ser feito. Mas acho que as mudanças na lista de vestibular já são mais um componente importante desse processo de mudança que se tenta a todo custo conter, né? Mas eu acho assim, sabe, tipo assim, a comporta já se abriu, a água passou. Então, assim, aconteceu algo com as ações afirmativas que não tem como voltar atrás, né? Só que a gente também quer avançar, né? A gente quer mais professores negros nas universidades, por exemplo. Então, acho que fica um desafio muito grande. E aí eu concluo essa minha resposta também, trazendo trazendo a minha preocupação, né? Porque, assim, pensando no contexto das eleições que a gente está vendo aqui em São Paulo e tal, a gente está vivendo uma despolitização muito grande e, acima de tudo, uma aposta cada vez mais liberal num sucesso individual. Eu não preciso estudar, né? São as tal das bets, o marketing digital, são várias formas que tem, inclusive, pegado nossos jovens, né? Os jovens da periferia, porque quais perspectivas eles têm, né? Trabalhar num fast food mal pago, eu vou estudar, mas como é que se mantém na faculdade, enfim. Muito de uma juventude está sendo seduzida, né, por esses discursos que prometem um enriquecimento fácil, né, que falam, você não precisa estudar, para que estudar? Faz um curso no YouTube, né, e tal. E eu acho que isso é um sinal vermelho, assim. Mas eu acho que a literatura é um dos caminhos possíveis que a gente pode trazer esses alunos de volta para o caminho do estudo, de entender que a educação ainda continua sendo um espaço, um canal importante para a transformação, sobretudo de pessoas advindas da periferia e tal. Então, acho que a mudança da lista do vestibular abre portas para que os professores e professoras em sala de aula possam mostrar, né? Mostrar a partir da literatura esses outros caminhos possíveis para os estudantes, né? Possam contribuir para uma formação crítica, para uma pessoa ver o tal do Pablo Marçal, se a pessoa lê Carolina Maria de Jesus, falar, não dá esse daí, né? Que a Carolina falava mal de um monte, né, de políticos. Então, eu acho que é pensar também o quanto essa lista pode ser formativa, já no ensino médio, mesmo que esse aluno não entre necessariamente na universidade pública, o fato dele ter lido essas obras, né, do professor ter falado dessas obras, talvez faça alguma diferença, que a gente talvez nunca vá saber, mas que pode fazer diferença. O que a gente sabe, certamente, é a diferença que essa ausência faz. É o estrago. Isso a gente sabe, né? Mas os ganhos a gente vai saber na medida em que a gente investe mesmo nisso. Eu acho que é isso, Fernanda. E é comprovado, assim, eu estou há 10 anos dando aula e acho que
seguindo a trajetória desses meus alunos que tiveram contato com essas várias experiências literárias, culturais, né, que puderam se enriquecer, eles têm uma abertura, eles já têm isso, já está no cerne desses jovens, dessa juventude periférica, eles já sabem, eles estão vivenciando tudo aquilo, né? Então, quando você dá esse estalo, que eles se encaram, olham no espelho da literatura e veem essas críticas, né, e veem toda essa produção, eles acende você vê acender aquela lampadazinha assim, e eles conseguem compreender o mundo. Então eu vejo que eles se tornam realmente sujeitos muito mais críticos, né, muito mais participativos, ativos, né, na sociedade. Então eu acho que, pensando nesse lado positivo, né, que você trouxe, é isso. Mas eu acho que ainda também a gente precisa de muito. Eu vejo ainda que você falou dessa formação dos professores, e hoje é uma coisa também que me incomoda enquanto professora, né? A gente não tem essa oportunidade, esse espaço. Acho que, como você disse, as nossas gerações, pelo menos a minha geração, que teve essa ausência desses escritores, dessas referências, teve que se letrar, né? Esse letramento racial mesmo, que todo mundo faz sozinha, né? Então a gente teve contato isso depois com essas leituras, e vai buscar e vai procurar. E aí a gente acaba levando isso para a sala de aula, contribuindo com essa experiência. Mas sozinho ainda não, a gente não faz nada, né? Então precisa haver esse movimento ainda de uma formação continuada de professores que aprendam, que discutam esse tipo de literatura, que se apropriem dela. Então, sei lá, a Fernanda trouxe essa questão do Machado, né? E desse reconhecimento, mas muitas professoras ainda não se dão conta, né? Ele ainda está nesse lugar de embranquecido, ele ainda é reconhecido como esse homem branco, né? E aí você fala, mas Machado, né? Então, assim, essas outras leituras e interpretações sobre ele, não conhecem outras referências, então não conhece Carolina. Então, quando eu fiz esse trabalho com os alunos na escola, a diretora ela falou, não, você faz num espaço de formação, você fala dela e fala do livro para os professores, porque eles não conhecem. E como eu estava trabalhando com a escola inteira, né, quando as crianças iam perguntar alguma coisa, eles não sei, então, precisa ter essa formação com os professores, né? Então, ainda existe esse lado mesmo para a gente avançar, talvez, em falar dessa diversificação, precisa também ter esses espaços de formação, esses cursos que vão ingressar também professores negros, espaços de conselho, que a gente tenha também essa diversificação, né, para que seja desmontado, como a gente estava falando antes, esses conceitos de cânone, que sejam apresentado outras propostas, trazidas outras leituras também, né, que circulam aí hoje e que também são importantes para a discussão. Então, a gente falou da Maria Firmina dos Reis, da Alta de Souza, e entre outras pessoas que precisam estar também nessas listas, né, que precisam ser conhecidas, ainda estão caminhando nesse sentido. Então, eu acho que pensar nisso também é pensar nessa formação de professores e como é que isso está chegando para os jovens, né? Como é que essa transposição é feita para essa juventude? Porque sem essa mediação também é difícil. Então, as pesquisas apontam que esse público leitor se forma justamente também por essas influências, né? Como é que a família traz essas leituras, como é que os professores trazem, que são as referências maiores que esses jovens têm hoje. Então, também pensar nessa formação, né, nesse sujeito, né, para contribuir com essas questões. E dentro da universidade, mais ainda, né? Então, a gente está tendo esse ingresso, esses estudantes, acho que eles também estão suscitando essas transformações, essa diversificação, estão exigindo cada vez mais que os professores também repensem, ora, né, com um acordo, mas ora com embate, né? Então, recentemente a gente teve na USP, na educação, discussões ainda sobre a cota reverberando. Então, você fala, poxa, isso já... Achei que já tínhamos superado isso, né? E a gente voltou para o mesmo lugar, para a mesma discussão, né? Então, existe ainda esses entraves para discutir. E é isso, é esse incômodo que a Fernanda falou, que ainda existe. Poxa, é uma lista, mas a gente ainda está nesse lugar de discutir que lista é essa, quem vai ler, quem são esses cânones. Então, acho que ainda está tudo muito imbricado, né? Então, uma coisa vai se desenrolando na outra também, né? E a gente tem que esses enfrentamentos e essas barreiras, e o vestibular só é um símbolo disso, né? Dessa exclusão também que a Fernanda falou muito bem, de que quem você quer lá dentro e quem você quer fora desses espaços.
mas mesmo assim a literatura tem que ser esse meio que supera, né? Não só a entrada para o vestibular, mas a formação desse sujeito mesmo, como a gente falou lá no começo, que é essencial para qualquer âmbito da vida, né? E ela ajuda muito, essa literatura, a cultura de forma geral, assim. Acho que quando você pega esse ponto que é absolutamente essencial, Vanessa, que é a formação dos educadores, né, que é quem vai promover, né, essa cidadania e esse direito, né, desses estudantes, a gente volta para a universidade, né, que é onde muitas vezes os educadores se formam em pedagogia, tendo pouquíssimo contato com educação literária e com literatura, né? E daí, dentro dos cursos de letras, se você não tem uma diversificação da bibliografia e do corpo docente, fica muito difícil, né? Também constituir repertório, né? E pesquisa, né? Sobre essas autorias, né, que são tão importantes, né, para a efetivação, né, desse direito à educação, que vocês disseram muito belamente, não é o direito ao vestibular, né, educação são a vida das pessoas, é a cidadania, é a existência, né, ela não pode ser pautada, né, pelo acesso à universidade, coisa que acaba acontecendo muitas vezes, né, principalmente nos colégios da rede privada, né, mas e a gente falou bastante aqui sobre a Unicamp. Eu queria fazer uma correção, que os racionais foram anunciados em 2015, mas que mexeram na lista de 2016, mas a gente vê, né, essas mudanças também chegando em outros vestibulares, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma obra como Solitária, né, da Eliana Alves Cruz, sendo indicada para a Federal de Santa Catarina. A gente tem o próprio Avesso da Pele, indicado como leitura obrigatória da Federal do Rio Grande do Sul, que cala, né, a polêmica sobre a censura do livro, né, no momento em que a universidade se pronuncia, né, e diz os estudantes precisam ler, ela garante o acesso, né, a essas obras. Então, é muito interessante, né, como se dá esse jogo de poderes, né, num momento de ameaça como esse. O Faleiro, né, também está indicado para esse mesmo vestibular, e as autorias indígenas, como bem a Fernanda trouxe, né, o Krenak na Unicamp, o Cacaverá, acho que está indicado na Federal do Rio Grande do Sul, né, e essa famigerada lista da USP, que traz autorias femininas, né, e autoria de mulheres, né, e que traz muitas pioneiras na defesa da educação, né, e da educação de mulheres, né, porque a educação era vetada muitas vezes aos escravizados, mas as mulheres, né, foram ter acesso à educação apenas, né, legalmente, quase no século XX, né? E do quanto isso se transfigura, né, em militância, mas também em literatura, né? Então, queria que vocês tecessem esses últimos comentários antes do encerramento, falando sobre essa ampla diversificação. Acho que a gente falou bastante sobre a polêmica, mas pouco sobre os ganhos, né, dessa famigerada lista da FUVEST a partir de 2026, que traz Nízia Floresta, e traz uma diversificação também das autorias em língua portuguesa não brasileiras, né? Então, a gente tem aí Sofia de Mello Breiner, a gente tem Paulina Chiziane, né? Então, uma ampliação, né, do universo de conhecimento com as literaturas de língua portuguesa também. Eu acho que os ganhos são muitos, né, que a gente enfatizou também os limites, né, os problemas, tudo, mas acho que os ganhos são muitos, sobretudo quando a gente vai pensar que não se trata apenas de literatura, né? Uma das coisas que me incomodou muito, acompanhando a repercussão na mídia, quando a lista foi anunciada, foi a redução ao debate literário, né? Como se fosse um debate meramente literário ou de crítica literária, e não fosse um debate que tem a ver com questões candentes no debate público e que continuam sendo questões decisivas, né? Então, assim, não é como se as mulheres no Brasil não passassem por uma série de violências, né? O Brasil é um dos países recordistas de feminicídio,
violência doméstica, assédio, enfim. Há várias estatísticas horrorosas que a gente poderia ficar aqui enunciando, né, que atestam o lugar de vulnerabilidade das mulheres, de todas as mulheres. Algumas mais do que outras, como as mulheres negras, que aí você vai olhar essas estatísticas, elas são as que mais morrem, são as maiores vítimas de feminicídio, de violência doméstica. Então, a gente tem uma realidade cujos dados asseguram de maneira muito consistente que as mulheres não estão com uma posição, não estão imunes à violência, que elas continuam vulneráveis. Mas, acima de tudo, também mostra que essas mulheres continuam com a voz muito ativa, né, em defesa de seus direitos, né, não se calando em casos de assédio, produzindo conhecimento. Então, você tem iniciativas que procuram valorizar a presença feminina na ciência, no audiovisual e tal. Então, a lista, na verdade, está se tornando, né, também tardiamente, coerente com uma coisa que já existe, né? Coerente com uma realidade que as mulheres estão, né, se colocando mais e mais, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E também pensar isso retrospectivamente, porque não é como se a população negra agora escrevesse mais agora do que escrevia antes. Acredito que não, é que agora se tem muito mais escuta e espaço do que se tinha antes, mas sempre escreveu, né? As mulheres, não é que agora elas estão falando mais, elas sempre falaram, né? Tem a Luciane Aparecida, autora de Mata Doce, ela contesta muito essa visão. Eu escutei uma entrevista dela não faz muito tempo que ela diz isso. Falou, a gente sempre falou, sobretudo umas com as outras, não à toa que a gente fala gritando, porque a gente sempre faz questão de ser ouvida, né? Então, eu fico pensando isso nas mulheres da minha família, quando elas se reúnem, minhas tias, minha mãe, como todo mundo fala muito alto. Falo, nossa, vocês são a pura gritaria, né? Mas como é, talvez, se falar alto, né? Muitas vezes é bem comum entre mulheres negras da periferia, muito impositivas, assim, falando, a mãe, aquela mãe brava. Como tem a ver com essa coisa, né? De falar alto. E eu acho que essa lista vai nos permitir olhar essas mulheres falando alto na literatura. Falando alto, ou às vezes, enfim. E há muito tempo, né? E há muito tempo, falando mesmo, entendeu? Colocando as questões em jogo. Então, assim, acho que é uma possibilidade da gente pensar isso na história, né? Como isso se deu. Aí tem, assim, uma das coisas que eu li, essa repercussão midiática da lista. Mas o Machado de Assis tem personagens femininas fascinantes. Tem, né? Que bom, tem, mas tem as mulheres também construindo a sua própria voz, né? Construindo a sua própria voz, falando em primeira pessoa, né? Então, assim, uma autora talvez construiria Capitu de um jeito diferente da maneira que o Machado construiu Capitu, né? Então, assim, a Capitu poderia ser só uma mulher ali, muito independente, autônoma. Os olhos de ressaca, ela tá tipo, esses olhos de ressaca iam virar outra coisa, enfim. A Capitu tava nem aí. Poderia ser, tipo assim, tá nem, imagina Memórias Póstumas, não, Dom Casmurro narrado pela Capitu, né? Seria uma outra coisa, né? Fico pensando nisso porque a Conceição, a Evaristo fez uma releitura de A Hora da Estrela, né? Da Clarice Lispector. Tem aí, ó, já podem fazer uma releitura de Dom Casmurro trazendo Capitu como protagonista. Então tem um elemento que não é essencialista, é porque essas autoras, mas é de pensar essa voz das mulheres expressa na literatura e como isso incide na maneira como esse mundo vai ser contado, né? Pensar as experiências de violência, mas também as experiências de prazer, né? É abrir espaço para que essas mulheres, né, falem em primeira pessoa, né? Então, uma coisa são as personagens do Machado, que sim, são realmente fascinantes, mas também tem muitas mulheres escrevendo histórias fascinantes, né? Então, eu acho que é preciso enfatizar muito mais o que se ganha do que o que se perde, porque essa ênfase no que se perde parece quase uma espécie de lamento, né? Né? Porque uma mulher na lista é igual menos um homem, um negro na lista é igual menos um branco. Né? Então, só olha para o negativo ali, né? É porque é menos um. Mas tem uns montes, né? A gente tem uma longa história que não tinha nenhum.
Então, assim... Lembrando que o histórico é esse, são 12 leituras e, segundo as pesquisas, o máximo de autorias de mulheres que a FUVEST tinha tido em indicações tinham sido 2 obras. Pois é, e somente agora teremos uma mulher negra, né? Então, assim, curiosamente, apenas no século XXI, as mulheres negras começaram a escrever, antes não tinha nada, né? E aí, então agora vai ter uma mulher negra. Então, assim, gente, é um debate que às vezes você fica assim, é ridículo que eu tenho que discutir isso. Sério, né? A gente discute o que a gente precisa discutir. Mas às vezes você fala assim, só olha os dados, por favor, e vamos pensar, né? Então, acho que é isso, essa lista de autoria feminina, acho que ela tem um efeito muito importante para as mulheres, para as meninas, as adolescentes que estão prestando vestibular, aprendendo como elas podem falar, escrever, contar suas próprias histórias, né? E não é uma lista, sinceramente, não é só a lista que vai mudar a realidade das mulheres no Brasil, mas uma lista como essa pode, sem dúvidas, mudar a maneira como meninas, mulheres se percebem e também o modo como os homens se relacionam com as mulheres, né? Ao ler mais autoras femininas, talvez isso contribua para que os homens aprendam a respeitar mais as mulheres. E respeitar não é uma coisa condescendente, esse é aquele homem que não bate, aquele homem que não faz. Eu não bato, eu não grito, mas aquele homem que, inclusive, vai citar aquelas mulheres. Quando ele estiver falando uma coisa, ele vai citar, vai falar que fulano é uma referência, né? Vai indicar mulheres para alguma coisa, né? Esse homem que vai ter uma postura mais propositiva, e não de ficar naquela coisa autocentrada de eu não faço isso, né? Então, acho que é um benefício para todos, sobretudo para as mulheres, mas também os homens, se eles conseguirem parar de pensar só na perda, também podem ganhar muito com isso. Obrigada, Fernanda. Acho que é difícil encerrar, né? Depois da Fernanda, que trouxe tão bem essa situação. Mas eu acho que é isso. Eu fiquei pensando nisso também, né? Ainda mais quando a gente fala do Machado e nessa obra ele fala em primeira pessoa, né? A gente só consegue ter uma perspectiva, né, do outro. É a mesma coisa, né? A gente ainda está só tendo a perspectiva masculina dessa discussão e falando sobre a Capitu. Ela traiu ou não traiu? Mas e aí, né? Se ela fosse ter essa voz e ainda uma voz para autoria feminina, né? Que voz seria essa que ela ia falar, né? Dar os 2 tapas na cara de todos esses homens, né? Que circularam ali, ela falou assim, vocês são doidos, eu não sou nada disso, né? Vocês nem me conhecem, tenho muito mais aqui a tratar, né? Então eu fiquei pensando nisso e que bom que a Fê trouxe esse exemplo. E acho que as mulheres também, a Rafaela trouxe também muito bem, essas mulheres que vem falando e vem discutindo, são mulheres que eram educadoras também, né? A própria Maria Firmino era professora também, então são essas mulheres que estão discutindo, trazendo questões e que estão trazendo outras visões de mundo, então elas também já falavam sobre a questão do negro, sobre o abolicionismo, né? Então essas questões sociais já estavam latentes nas suas obras e que vem de ser discutida depois por outros vieses, né? Mas elas já estavam debatendo isso desde o momento que elas estavam escrevendo, né? Não porque está acontecendo isso, então agora eu vou falar sobre isso. Então, a vivência até das próprias mulheres, desse mundo feminino, do lugar delas dentro dessa sociedade, então isso já é um salto, né? Então, eu acho que quando você traz essas vozes, como a Fernanda falou, e você escuta, lê essas referências, você acaba tendo uma outra visão de mundo, né? E até daquela questão de se identificar, né, que ela comentou da Carolina, não, então, ser referenciais também, exemplos, né, para todo um grupo, né, não é só para as mulheres que vira essa referência, né, esse ideal também para trazer para reflexão como formação de um sujeito. E a própria Bell Hooks, ela também vai falar muito sobre isso, né, que ela vai dizer que a gente precisa mais, né, principalmente nesse meio da universidade, acolher essas vivências, né, essas outras culturas, né, esses posicionamentos, esses comportamentos também da juventude, que eles têm muito a falar para a gente, e essas mulheres vão trazer justamente isso. Então, né, a Rafa trouxe muito bem esses dados. Eu estava vendo também que de 36 edições, né, ou de várias edições aí da FUVEST, 36 só eram listas masculinas, e nunca ninguém falou nada sobre isso, né, ninguém falou assim, olha, só tem homem aqui
que problema que nunca ninguém discutiu, e aí se é só autoria feminina, e se fosse negra, então, acho que a gente, né, piorou, assim, a lista já teria sido acabou a universidade, vamos todo mundo embora, né, e é isso, a gente trazer também essas vozes negras de África, né, que também são extremamente importantes, que a gente também não tem produção, a gente não consegue dialogar ainda plenamente, então tem muita coisa a se avançar, mas eu acho que isso já são passos importantes, e acho que trazer a discussão, por mais que a gente também já esteja cansada, né, e seja óbvio, puxa, ainda tem que discutir sobre isso, é importante também, né, da gente, então vamos cutucar, vocês vão querer cutucar, então a gente também vai cutucar mais vocês sobre essa questão, né, e de as mulheres se apropriarem desse espaço ainda mais, se reconhecerem e produzir, e querer produzir pesquisas e tomar esses espaços de poder também, acho que nesse sentido também serve, né? Também auxilia para a tomada desses lugares. E aí eu queria até, inclusive, ler um trecho aqui da Conceição, que ela vai falar muito bem disso, de tomar a palavra, desse espaço da leitura, então eu queria pedir licença para citar ela aqui, para a gente encerrar esse nosso debate com esse nome também, né, com essa referência, e é Em Olhos d'Água, que está, inclusive, na lista da Unicamp, num conto que é aquele... a gente combinamos de não morrer, né, e é justamente também outra questão importante. Então, ela vai dizer o seguinte: adoro inventar uma escrita. Um dia, na escola, com meus 7, 8 anos, a professora passou o exercício. Era o de dividir as palavras em sílabas e, a partir daí, formar novas palavras. Eu já estava de saco cheio, força de expressão, que menina não tem saco. Para desconcertar a moça, pedi para ir ao quadro escrever as que eu tinha formado. E escrevi pó, zoeira, maconha. Eu fui escrevendo mais e mais. Craque, tiro, comando leste, oeste, norte, sul, vermelho e verde também. Na verdade, naquele momento, eu já estava arrependida e queria voltar para o meu lugar, se é que eu tenho lugar. Mas escrever funciona para mim como uma febre incontrolável, que arde, arde e arde. A professora olhava querendo ser natural. A turma ria e eu escrevia. Gosto de escrever as palavras inteiras, cortadas, compostas, frases, não frases. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio, dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas nas cordas brandas da vida. Outro dia, à tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo? Eu pedi para ele ter bondade, a caridade cristã, e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas pelo menos naquele momento me pareceu que ele fazia ouvidos moucos. Quem sabe os nossos orixás, que são humanos e deuses, descrevam para esse escritor outras e outras fomes, aumentando assim mais ainda a perplexidade dele. Então, eu achei que esse trecho resume muito essa discussão nossa, né, de falar desse autor que está perplexo com as coisas do mundo, mas que perplexidade é essa que você tem tantas outras aí para darmos vozes para se expressar. Então, acho que é um pouco isso. Não há maneira melhor de encerrar essa programação do que com a leitura desse trecho de Conceição em Olhos d'Água. Fernanda, Vanessa, muitíssimo obrigada. E vocês que nos escutam e nos veem, nos vemos, né, numa próxima oportunidade nas programações da Companhia na Educação. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tem canal do YouTube também. Então, por lá vocês têm notícias das próximas programações e conteúdos que a gente prepara com muito carinho e com pessoas feras como a Fernanda e a Vanessa. Até mais!